Bom dia, vamos começar aí mais uma missão para a Polícia Civil de São Paulo. Vamos começar com direito, depois criminologia, e depois passamos às questões de língua portuguesa. Começar com o candidato William. Está preparado, William? Sim, sim, assim. Ok, vamos lá. Começar com direito. Questão: quais são os objetivos da segurança pública, segundo o artigo 144 da Constituição Federal? Excelência, os objetivos da segurança pública são manter a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, né? E nós temos aí como exemplos para a manutenção, né, desse direito, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias federais, né? Rodoviária, Ferroviária, Polícia Federal, bem como as polícias militares, bombeiros militares, Polícia Civil, como Polícia Judiciária e, por último, foi incluído a Polícia Penal. Bem, vou dar outra saída aqui. Quais são as cláusulas, desculpa, as causas de exclusão de ilicitude? Excelência, como o próprio nome já diz, é exclusão de ilicitude, ou seja, ele exclui o ato ilegal, né? São elas a legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e exercício regular do direito. Poderia explicar rapidamente cada uma? Rapidamente. Vamos lá. Legítima defesa, né? Uma pessoa, uma pessoa estava andando na rua e um agente vem para cima dele querer é, agredi-lo. E ele, Ok, em legítima defesa, né? Ele respaldado por isso, ele também o agrediu. Ele cometeu também um ato ilícito de agressão, mas como ele foi injustamente agredido, ele está coberto, está sob essa legítima defesa. Estado de necessidade, por exemplo, uma pessoa, duas pessoas estão num barco e só há um colete salva-vidas, por exemplo. E naquele momento ali, o cara ali, para querer salvar a sua vida, ele vai lá e vai agredir para matar o outro. E essa pessoa, em sua defesa, no estado de necessidade, ele vai lá e mata essa outra pessoa, para aqui se defender e sobreviver por meio do uso do colete. Legítimo estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e outro exercício regular do direito. Estrito cumprimento do dever legal, a pessoa não há, se eu não me engano, ele não tem, por lei, perdão, excelência, ele não tem o dever de fazer tal ato, mas ele faz esse ato para, excelência, eu me enrolei no estrito cumprimento do dever legal. é, Exercício regular do direito, ele já tem esse direito por lei, né? É uma mãe, é um funcionário público que tem essa função, né? E ele vai agir de acordo com essa função. ok. Vamos lá, próximo. Hum. O que é o poder discricionário no direito administrativo? Excelência, poder discricionário é a liberdade que o agente público tem para agir, né? Em certos situações, né? É uma liberdade que o Estado dá ao agente público para tomar decisões, né? Lembrando que esse poder discricionário ele tem que estar sempre respaldado por lei, né? O funcionário público, o agente público, ele não pode usar dessa discricionariedade para cometer um ato ilegal, né? Que será passivo de anulação, por exemplo.
Ok, só fazer as anotações aqui. Ok, vamos para a criminologia. Criminologia, vamos lá. Queria que você conceituasse cifra dourada, cifra rosa e cifra amarela. Um momento, excelência. É, eu creio que é uma classificação, né? Onde a Sim, dourada, ela significa, ela aponta para os crimes cometidos por um alto escalão, né? São crimes próprios de pessoas que têm um certo poder alto, né? No escalão da sociedade. Rosa, ela está ligada a crimes de preconceito e discriminação, geralmente de cunho sexual. O amarelo, a cifra amarela, eu não lembro bem, mas eu creio que esteja ligado, Excelência, a crimes raciais. ok. Só fazer as anotações aqui. Um momento. Fazer minhas anotações aqui. Vamos para a próxima questão. O que diz, ou explique para mim, a teoria das janelas quebradas? Excelência, a teoria das janelas quebradas, ela se baseia no ato que o Estado vem combater pequenos delitos para que os meliantes, para que o criminoso, ele entenda que, que o Estado ele está presente para a manutenção da ordem pública e que até esses pequenos crimes vão ser bem combatidos de forma sólida para evitar até que essas pessoas criminosas, por meio desse não combate, venham a cometer crimes piores, né? Ou seja, se sintam combatidos até nos pequenos delitos. Haja uma punição para eles. Ok. Hum, A última pergunta que é de criminologia. Queria que você me explicasse o que é a síndrome de Estocolmo. Conceituasse para mim. Só um momento, excelência. Síndrome de Estocolmo, ele está ligado ele acontece quando uma vítima de sequestro, né? De certa forma, não sei se, eu creio que pelo tempo que ele passa junto com o seu algoz, ele desenvolve um sentimento, né? Muitas vezes é explicado como uma forma de se proteger, né? De proteger a sua vida. Então ele acaba tendo um vínculo, né? De tal maneira que já houve casos da pessoa, ou pode ser que aconteça comumente, eu não tenho esse conhecimento agora, mas a pessoa desenvolve ali uma certa saudade, uma certa falta de certa forma, falta daquele algoz, né? Por meio do vínculo que foi construído ali nesse momento aí de sequestro, né? Ok. Só para as questões de língua portuguesa. O que significa o significado da palavra claudicar? Claudicar. Excelência, eu não sei a resposta. Ok. Deixa eu fazer a anotação aqui. O que é
uma frase nominal. Uma frase nominal é uma frase, excelência, que não contém um verbo em si, né? Nós temos como exemplo que susto. Ok? Última pergunta dessa lição. Qual a diferença entre a palavra fluir, com L, e a palavra fruir, com R? Fluir, com L, Fluir, e fruir, fruir. com R. Excelência, apesar das palavras serem parônimas, né? Essas duas palavras serem parônimas, elas têm significados diferentes, né? Sendo fluir um ato de acontecer, né? Por exemplo, dentro de uma frase, fluir, né? A conversa com ela estava muito chata, mas acabou fluindo. Ok? Já fruir remete, na minha cabeça veio aqui usufruir, né? Que é usar, desfrutar, né? E como exemplo, eu posso usar a frase: ele fruiu de suas férias até o dia 5. Ok. Obrigado, candidato. Boa sorte. Obrigado, Silêncio. Vou compartilhar. Se quiser comentar também, Wesley, lembrar de alguma coisa aí dentro do tempo aí que a gente tem aí 15 minutos, vamos começar aqui com o direito. Direito, a gente perguntou quais são os objetivos da segurança pública, segundo o artigo 144, é um artigo clássico né, da área policial. Então, assim como quem faz magistratura tem que decorar, né, o artigo 93, todo artigo que diz respeito ao Poder Judiciário, quem é da segurança pública, esse artigo aqui tem que estar na ponta da língua, uma prova discursiva, sempre colocar, né, o artigo 144, artigo 144, que o examinador vai gostar de ler isso, e também numa prova discursiva, né, se der para, desculpa, uma prova oral, se der para encaixar o 144, que ele é a base da segurança pública no Brasil. Falou adequadamente o William aqui, né, explanou corretamente. Lógico, eu vou falar mais na frente, mas só cuidado, William. Eu acho que você está um pouco informal na forma de você expor suas ideias. Depois eu explico nas outras questões. Isso é um pouco. Lógico, não pode ser muito assim, palavras rebuscadas, mas também não pode ser muito assim. Eu acho que veio na minha mente, está na minha cabeça isso. Não, tem que usar as palavras mais adequadas, né? Me relembra. é, é, Lembro sobre esse conceito, o que me vem à memória, né? Não é que está na minha cabeça. Eu acho que é assim, eu penso, não tenho esse conhecimento, não. É falar o que me relembro no momento, entendeu? Vamos lá, mas excelência, eu acho segundo o artigo 144, isso aí eu também já dei essa dica para o Wesley, sempre tentar repetir de alguma forma a pergunta para retomar. Então, segundo o artigo 144 da Constituição Federal, os objetivos, eu perguntei os objetivos. Você falou, mas você poderia falar, excelência, segundo o artigo 144, os objetivos são preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Essas são as funções desempenhadas pelos órgãos da segurança pública, que inclui a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis, as Polícias Militares, os Corpos de Bombeiros. Foi incluída aí a Polícia Penal, como você comentou, a Polícia, as guardas municipais. Os outros artigos, as outras partes do artigo é definição de cada uma dessas polícias. Mas acertou para mim essa questão aqui. Próxima pergunta aqui. Aqui que você foi um pouco mais a técnico, em vez de você conceituar, você acabou dando exemplos do que é estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Só treinar mais o conceito. Isso não quer dizer que o examinador não vai te dar a pontuação, porque a pergunta, às vezes, ela é respondida, mas às vezes na prova oral, o examinador, para aprofundar, pergunta, me dê um exemplo. Às vezes complementa a pergunta, às vezes você já respondeu. Às vezes
o fato de você complementar mais adequadamente, você, pô, fechou a questão, vai dar a pontuação completa da questão. Então, aqui você acabou dando exemplo do que é conceituação. Pelo exemplo, dá a entender que você sabe o conceito, só que aí tem que treinar a explicar o conceito, a falar o conceito do que cada uma das causas da exclusão da ilicitude. Excelência, Legal. as causas de exclusão da ilicitude estão previstas no artigo 23 do Código Penal e são. A pergunta era essa: estado de necessidade, legítima defesa, que eu botei defesa legítima, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Vou botar o termo correto. Isso aqui é a inteligência artificial. Legítima defesa. Legítima defesa. Vamos ver se ele definiu correto, mas é porque eu jogo aqui, às vezes ele pode errar também, mas eu sempre leio antes de botar aqui. Então, o estado de necessidade é quando o agente pratica um ato para salvar direito próprio ou alheio de perigo atual ou iminente, ele escreveu errado aqui, iminente, né? Legítima defesa, quando o agente repele uma agressão injusta, então a palavra é essa, agressão injusta, você botou, mas foi dando exemplo falando o conceito ao mesmo tempo. Mas, assim, de novo, como eu falei, o examinador entenderia que você sabe o conceito pelo exemplo que você está dando, mas a pergunta é, conceitue, dê um exemplo. Quando ele pedir o exemplo, você dá o exemplo. Agora, quando ele fala, você poderia conceituar as causas? Não é a pergunta, mas você já teria ganhado. Estrito cumprimento legal, aqui que você se enrolou, isso aqui também, até na hora da prova, é justamente a pegadinha numa prova objetiva, que é muito parecida. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Estrito cumprimento do dever legal, quando a gente exerce uma obrigação imposta por lei, ou seja, é um dever legal dele, que você exemplificou corretamente, né? E deixa eu só ajeitar aqui. E o exercício regular de direito é quando a gente atua dentro dos limites de um direito reconhecido pela legislação. Ou seja, é um direito dele, né? Ele só está exercendo o direito dele. Aqui ganharia, de novo, a pontuação completa, mas com essa questão que eu coloquei aqui. Lembrar de conceituar, sempre quando treinar, primeiro o conceito, depois o exemplo. Se for uma prova oral mais de alto nível, sempre colocar assim, ó, Constituição, preferência às vezes se for direito internacional que fala uma convenção, tratado internacional, Constituição, ou Constituição, tratado internacional, depois a legislação e depois conceituar, né? Está previsto na Constituição, no artigo 5º e tal, faz uma desenvoltura maior, que é o tempo justamente de você enrolar o examinador para vir o que é que você quer responder efetivamente. Você já sabe que está no artigo 5º, mas ainda falta o conceito adequado. Vamos lá. Eu estou botando agora aqui também umas partes em verde, é como se fosse um complemento, para ficar melhor, caso seja um outro conceito, seja mais fácil de você explicar. Aqui também você falou adequadamente, esse aqui eu acho que eu copiei da outra arguição, que para mim acertou também. O que é o poder discricionário no direito administrativo? Excelência, o poder discricionário no direito administrativo é a prerrogativa concedida à administração para escolher, dentro dos limites legais, a melhor oportunidade, a conveniência para praticar determinados atos. Esse poder ocorre quando a lei confere margem de escolha ao administrador, quanto ao conteúdo, ao modo e momento de sua atuação, né? Desde que observados os princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade. Esse aqui seria o conceito mais rebuscado. Uma das formas aqui, que eu botei até mais sucinto, o poder discricionário, que você também falou de forma sucinta, mas também ganhou a pontuação. Esse aqui já está mais rebuscado primeiro, seria uma resposta mais completa. Mas se você respondesse pelo dicionário, a liberdade de ação da administração pública pode ser exercida para realizar atos administrativos. É só você deixar claro que o poder discricionário é que há uma certa margem de liberdade, foi o que você respondeu. Esse poder é limitado por princípios gerais do direito e pela Constituição Federal. Opa, errado. Constituição Federal. O poder discricionário é o oposto do poder vinculado, que é realizado de acordo com os critérios objetivos e pré-definidos. Eu também já dei essa dica. Muitas vezes você está lembrando o conceito, mas você sabe que tem um contraposto dele. Então, para você não ficar naquela resposta rasa, você faz o contraponto. Então, o poder discricionário é o oposto do poder vinculado, excelência. O poder discricionário é isso. Então, mostra mais um certo nível de conhecimento para o examinador, quando você faz essa oposição. Sempre quando tiver um conceito que o correlato para ele é o oposto, você dá esse gancho assim, excelência.
o oposto é o poder vinculado. Então, quer dizer, é o oposto do poder vinculado, e aí você desenvolve o conceito. Aí você tem uma boa, vamos dizer assim, resposta para o examinador. Vamos lá, para as cifras aqui. Cifras também você, para mim, respondeu todas, eu não sei se tem uma hora que eu estava preenchendo aqui, você respondeu e eu estava preenchendo ainda o poder discricionário aqui. Mas para mim, acho que respondeu. Não respondeu, lógico, com um detalhe que eu botei aqui, porque né, tá respondido com base aqui no própria, né, no próprio conceito, mas você respondeu. Cifra dourada é o conceito introduzido por Chandler. Se você decorar esses nomes, por exemplo, assim, eu já falei isso, você não precisa saber o número da súmula, você não precisa saber o número do inciso, né, o inciso em si, o número do artigo que você está falando. Ok, mas assim, o que eu estou falando é tipo assim, para você ganhar o ponto, para você acertar a questão. Mas, logicamente, eu tenho que sempre fazer esse adendo. Para quem está aqui do outro lado, a pessoa dizer assim, ó, o conceito é desse autor, o artigo é esse, a súmula é esse, é um diferencial. Só estou dizendo assim, não precisa, se o objetivo é, pô, tô na pressa, eu tenho que aprender. Cara, depois que você já aprendeu um conceito, cara, agora eu quero me diferenciar nesse conceito aqui. Eu vou decorar os princípios da administração pública, eu sempre vou falar que está no artigo 37 da Constituição Federal. Isso diferencia você. Se eu sei que sei lá, as exclusões da licitude está no artigo 23 do Código Penal, eu vou decorar, está no 23, está no 23. Se eu falar sobre exclusão de licitude, eu vou falar artigo 23. Isso te diferencia, é igual quando você faz o oposto, quando você está dando um conceito, e você faz o oposto. O que você está colocando na mente do examinador? Cara, ele sabe o conceito e o outro. Cara, é bom. Cara, ele sabe o conceito, sabe o artigo. Esse cara sabe o conceito e a súmula. De novo, você já acertou a questão, mas você tem que também construir um certo diferencial, que ao longo da arguição ele já ouviu a resposta várias vezes. Na hora que você fala o artigo e fala a súmula, ele fala, cara, não, esse realmente merece ganhar a nota fechada da questão. Então, cifra dourada, conceito introduzido por Edward Churchland, isso é mais difícil decorar, mas vai que o cara decora. Refere-se a crimes cometidos por pessoas de alto escalão da sociedade, como corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos praticados por indivíduos influentes, ou seja, né, ouro, dourado, lembrar do ouro, cifra do ouro. Cifra rosa, de respeito aos crimes de ódio e discriminação com motivação homofóbica, que muitas vezes não chegam ao conhecimento das autoridades. E cifras amarelas relacionam-se aos casos que as vítimas sofrem violência por parte de funcionários públicos, mas não denunciam por medo de represálias, né? Corrupção, né? Tem corrupção, tem excesso de exceção, essa palavra é difícil. Mas para mim também acho que, não sei se o Wesley prestou O atenção na amarelo eu respondi resposta, errado. respondeu errado, eu O não, amarelo. amarelo aqui, Eu falei que o mas, amarelo, eu falei que tinha relação com racial. tá. Eu não lembrei, Racial aí é a me veio a cifra, cabeça. qual é a cifra racial? Racial, Uhum. Eu ia botar aqui, não, acho que não tem uma cifra específica para racial. eu acho que, eu até fiz um quadrinho aqui, não sei se eu cheguei a colocar, deixa eu botar aqui. Eu tinha feito aqui para a banca já, para a inteligência artificial fazer, que eu estou começar montando aqui embaixo agora, para já deixar assim, pô, você aproveita e revisa o conceito. Eu tinha feito aqui, ó, opa, mas não tinha, deixa eu ver aqui, eita, Cifra negra, dourada, amarela, cinza, só verde. botar aqui, peraí. Depois eu melhoro esse quadro aqui, No meu material aqui não tem não tem. nenhuma cifra Acho que que tem representa. tem o conceito de criminologia racial, né? Isso. Mas não temos o conceito de. Ver se vai agora. Não tem como fazer, mas só rapidinho, William. Só botar aqui, que aí já deixo aqui para vocês. Aqui, ó. Pronto. Aqui também. Mal formatado aqui. Pronto.
deixar aqui, depois vocês revisam aí. Tem todas as cifras aqui, tá vendo? Cifra negra, dourada, cinza, amarela, rosa, azul, branca. Que foi a inteligência artificial. Mas foi eu que alimentei ele. Eu só pedi para ele botar em tabela. Você tem que pegar o material. Vamos lá. Teoria das janelas quebradas. De novo, aqui. Ah, não, foi a teoria das janelas quebradas. Foi as janelas quebradas, eu perguntei, ou síndrome de Estocolmo? Foi As duas. as duas. As duas, né? As duas. Ah, não, ainda estou na primeira questão aqui. Tá. Sistema das janelas quebradas, para mim, falou corretamente, a teoria das janelas quebradas, né? Logicamente, eu botei aqui o conceito completo, né? Que é toda a historinha de quando surgiu, década de 80, mas o correto você respondeu, que é excelência. A teoria das janelas quebradas sugere que sinais de desordem e negligência, como janelas quebradas ou pichações, estimulam o aumento de criminalidade em uma área. Teoria desenvolvida por Wilson Callaghan defende a manutenção da ordem pública mesmo em pequenos delitos. É essencial para prevenir crimes mais graves e aumentar a sensação de segurança na comunidade. Aqui tem um outro conceito atrelado que é tolerância zero, mas é uma outra teoria. É basicamente o mesmo, é tipo assim, pô, se quebrou uma janela, troca. Se o cara vê que uma janela está quebrada, tem uma pichação ali, vai dizer, pô, ninguém está controlando aqui, você começa a ser incentivado a fazer outros crimes. Foi aqui que eu acho, não, no Estocolmo, que você foi mais a técnico ainda, William. Foi tipo assim, pô, eu acho que é isso. Você não tem que achar nada. Que me lembro, excelência, que me vem à memória, tenta botar um pouco mais técnico. Aqui, mas aqui ganhou também a pontuação. Aqui que. Vamos lá, que eu perguntei aqui. O que é a síndrome de Estocolmo? Excelência, a síndrome de Estocolmo é um aspecto psicológico. Aí você, eu acho que essa que é a questão que você tem que treinar. Tem que treinar o conceito, não se, como é porque deixa eu tentar explicar. É como de repente você está querendo aprender o conceito para tentar marcar numa prova objetiva, você está focado na prova objetiva, você tenta, e isso é o correto, tenta criar exemplos concretos na sua mente para você acertar a questão objetiva. O problema é que aprender dessa forma o conceito, chega numa prova discursiva que você tem que escrever o conceito, ou que você tem que falar, você está com um exemplo, e não está com um conceito em si. E aí, numa prova discursiva, às vezes o cara tem uma nota ruim e diz, pô, mas eu escrevi aqui. Não, você não escreveu o conceito, você escreveu um exemplo do conceito. Entendi, não. Então, e aí na hora que você também estava explicando a síndrome de Estocolmo, você estava mais que exemplificando uma pessoa e tal, que está numa situação de sequestro, e pode ter saudade, pode querer gostar de uma pessoa. Então, você tentar fazer agora, chegar num nível agora, que o treino aqui de discursiva também pode, desculpa, o treino de oral aqui também pode ser uma discursiva, você treinar mentalmente, fazer mais tecnicamente a resposta, porque isso também vai servir para escrever, fazer uma questão discursiva. Então, excelência, a síndrome de Estocolmo é um aspecto psicológico em que a vítima de sequestro ou em situação de violência desenvolve um vínculo emocional ou simpatia pelo agressor. Ponto, você já matou a questão. Aí você poderia complementar, ganhar o ponto fechado e dizer esse comportamento pode ser explicado pela necessidade, que você falou, de sobrevivência, ou pela tentativa de criar um senso de empatia. Você deu isso como exemplo, né, de tentar sobreviver em uma situação, para reduzir o risco de agressão. E aí tem um ponto aqui. Aí, se você ganharia o ponto mais fechado, se você dissesse, é originário no caso ocorrido em Estocolmo, lembrasse a data, em 1973, durante o sequestro bancário. Então, você fechou a questão, em 3 parágrafos falando, você matou a questão. Tentar de novo, não dar exemplos, tentar definir a coisa. O exemplo é para você lembrar o conceito, tentar a excelência. Síndrome de Estocolmo é um aspecto que a vítima, isso aqui é estudado na vitimologia, é um aspecto de que psicológico da vítima de tentar ter mais empatia, de tentar de ter empatia pelo agressor, pelo sequestrador, em virtude até por uma questão de sobrevivência. Isso ocorreu, né? Essa teoria surgiu depois de uma ocorrência, né, em Estocolmo, na cidade de Estocolmo. Então, você tentar ser mais técnico, você estava dando os exemplos de novo aqui. Eu vou deixar aqui para vocês revisarem, porque eu estou tentando botar dessa forma agora. Bom, se o cara cobrou isso, ele também pode cobrar as outras teorias. Então, síndrome da mulher de Potifar, síndrome de Londres, que são outras teorias que são correlatas às situações em que a vítima passa e acaba tendo uma reação diferente. Para último,
Última parte aqui. Claudicar, você resolveu não responder. Assim, lógico, às vezes não adianta ficar enrolando o examinador. Realmente uma palavra difícil, você pode não lembrar e dizer, excelência, não, não me relembro no momento, né? Não, não tenta também ir para o outro lado. Wesley tem tentado fazer isso, porque eu falei para ele, não, é sempre bom às vezes contar alguma coisa, mas sempre, assim, se você tem mínima noção também. O Wesley tem feito correto, ele está lutando ali, mas está ao redor ali, ao redor do que seria aquele assunto. Realmente, a pessoa não sabe, é, tem a ver com Cláudio, aí, pensamento, aí tá de sacanagem, né? Mas é bom, às vezes é bom tentar chutar. Claudicar significa o seguinte: vacilar, hesitar ou fraquejar diante de uma situação. O termo também pode ser usado em sentido figurado, para indicar perda de determinação ou firmeza em uma ação. Eu decoraria essa palavra para uma próxima arguição. Assim, claudicar, o cara claudicando é o cara que está tropeçando. Cara, está, entendeu? Tá claudicando, ele está indo, mas não está fraquejando, para tentar lembrar esse claudicar. É uma palavra difícil. E essa é uma das palavras que está lá no arquivo, que o Wesley conseguiu, que é uma das questões. Lembrando, as questões que eu estou trazendo aqui são as questões que não foram respondidas na prova oral. Porque tem o pessoal lá que está acompanhando, né, a vinda das arguições e está anotando as perguntas que estão sendo feitas lá. E essas que eu estou colocando aqui na nossa arguição são justamente aquelas que não foram respondidas. Então, se vocês estão respondendo aqui, vocês estão respondendo questões que no dia da arguição não foram respondidas. Então, essa que o William falou, eu não sei, provavelmente várias pessoas lá também falaram a mesma coisa, eu não sei. Então, isso, eu não me relembro dessa palavra. É uma palavra difícil, não é o comum do nosso vocabulário. Frase nominal, você acertou, né? Excelência, é uma frase nominal, é uma estrutura linguística composta apenas por uma ou mais nomes, ou seja, não possui verbo. Mas você respondeu, uma frase que não tem verbo. Uma frase nominal, só tem nomes. Você deu até um exemplo. Eu deixei aqui alguns exemplos: tristeza, silêncio total. Então, são frases que não tem verbo. Então, você chama de frase nominal. Vou botar aqui, também teria acertado. Essa arguição teria passado. Ele já acertou mais da metade de todas as perguntas, né? Aqui você não respondeu uma, mas teria passado, que eu acho que fluir e fruir, a língua presa minha aqui às vezes não deixa eu falar correto, mas fluir, você falou correto, deu o exemplo. Excelência, fluir e fluir tem significados diferentes. Você está falando com parônimas, significa correr livremente, ou seja, desenvolver-se de forma contínua, como as ideias fluíram durante a reunião. Você falou sobre a conversa fluir, então também é um exemplo bom. Fruir, com R, significa desfrutar ou aproveitar algo, como ele. Ele fruiu seus momentos de lazer. Você botou um outro exemplo, mas é bom também isso. Não foi perguntado o exemplo, mas nesse tipo de questão, né, qual a diferença disso para isso? Você dizer que é diferente, dizer o conceito que você falou, isso, significa isso, e dar o exemplo. Aí o examinador, cara, vai te dar pontuação cheia. Pô, ele conhece as palavras, sabe o conceito de cada palavra e consegue usar a palavra adequadamente dentro das frases. Foi isso. O que me salvou isso aí foi usufruir, porque eu não lembrava do Uhum, fruir em si, que não é comum eu ver. Então, quando eu lembrei do usufruir, que tem a uhum, mesma raiz, aí eu falei, deve ser a mesma coisa. Então, uhum. graças a Deus. Então pode ir Pessoal, lá, cara. Olá. muito obrigado. Valeu. Olá, até a Oi, próxima aí, bom dia, viu? meu. Valeu. De Eu bom vou, de você. vou parar aqui. Valeu. Valeu. Começar do Wesley.